Fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra o conselheiro Anselmo para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, não tem aquele... das aposentadorias. Tenho a relatar inicialmente o processo (10.990) de 2004, que cuida controle de ato de gestão. Conselheiro, me parece que esse processo eu estou impedido. Se eu estiver impedido, existe um segundo processo também que eu estou impedido, segundo minha assessoria, que é o 304/2015. Sendo assim, se Vossa Excelência seguir essa sequência na sua relatoria, eu transmito já de imediato, me declaro impedido, transmito a presidência da sessão para Vossa Excelência. Então, vou dar prosseguimento aos outros processos. Trazer um chá para o senhor, tem um café com leite. Inversão. Ok. Assim, Excelência. Doze, 893 de 2015, relatarei inicialmente todos os processos que tenham relação com controle de legalidade de atos de gestão, começando por este 12.893 de 2015, que é um convênio de número 1 de 2015, cujo objeto foi a cooperação para a execução de procedimentos relativos à operação de monitoramento, controle, fiscalização, autuação, aplicação de penalidades e de policiamento ostensivo do trânsito do sistema viário sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem, cujo valor foi da ordem de R$450 mil, tendo como intervenientes ou como convenentes o Estado de Alagoas e, na verdade, dois setores dentro do Estado de Alagoas, por assim dizer, o Departamento de Estradas de Rodagem e a Polícia Militar do Estado. Aqui mais especificamente,
com os batalhões de policiamento rodoviário e também de policiamento de trânsito, cujo extrato veio publicado em 25 de março de 2015. O Ministério Público funcionou nos autos e, com base nas manifestações e na documentação apresentada, trago o voto no sentido que, segundo os normativos da Corte, julguemos regular, registrando-se, anotando-se, o referido convênio. Trago também o processo 17346 de 2003, em que temos dos contratos resultantes da mesma tomada de preço, 5 de 2003, cujos objetos são idênticos: aquisição de gêneros alimentícios destinados à programação ao programa de erradicação do trabalho infantil. O primeiro deles, que deu origem ao contrato 63 de 2003, no valor de R$ 78.400, funcionando como contratantes o município de Arapiraca e a empresa Maria Arlenil de Nascimento Costa e Cia Limitada. E o contrato 64 de 2003, no valor de R$ 560.000, como contratante o mesmo município e a empresa Mercantil Costa Limitada. Tendo em vista as manifestações instrutivas nos autos e o parecer também ministerial, mais a documentação constante, trago também voto para que se julgue regular, registrando e anotando esses dois atos de gestão. Excelência, deixa eu terminar, se não tiver problema. É só uma observação. Esse processo 17.346, me parece que eu estou impedido também. Vou verificar, excelência. Aposentadoria é essa aqui. Não entendi, não. Aposentadoria que você não vai conseguir encontrar essa aqui. Hã? Então, este processo fica também para a próxima. Passando então ao processo 11.460 de 2009, que cuida de um convênio, de número 7 de 2009, celebrado pelo Estado de Alagoas, com participação da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte e a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a APAE, com o objetivo de cooperação mediante sessão de professores do quadro de pessoal da rede estadual, Magistério Público Estadual, especializados na área de educação especial. Tendo em vista as manifestações dos órgãos instrutivos, a documentação constante dos autos, também não tendo nenhuma situação que possa trazer obstáculos à deliberação e à sua aprovação com consequente registro.
por derradeiro quanto aos atos de gestão aqui que nos dispusemos a controlar. Trago o convênio 1 de 2003, firmado entre o IPASEAL e a Associação do Movimento de Amparo à Infância, com o objeto de utilização por parte desse instituto de mão de obra de menores alocados por essa associação para execução de serviços internos e externos de pouca complexidade, tais como entrega de processos, correspondências, documentos e outros serviços que vão na mesma toada. Da mesma forma, também, um termo aditivo a este convênio. O convênio inicial é da monta de R$ 80.600 e o termo aditivo na ordem de R$ 114.800 e ainda um segundo termo aditivo, também de mesmo valor, ambos os termos aditivos por mais um ano, de R$ 114.800, tendo em vista as manifestações aqui dos órgãos instrutivos e da documentação postada aos autos, segundo a nossa normatização, nada impede que deliberemos e julguemos regular esses atos de gestão, fazendo-se o competente registro ou anotação. Excelência, nesses processos são os meus votos. Excelência, apenas esclarecendo, é o processo 12.893 e o processo 11.460. Mais o processo 11.227 de 2004. Mais o processo 11.227 de 2004. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Nos dois primeiros processos, eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas pela regularidade. Em relação ao último, eu peço apenas licença para consultar o parecer, porque eu não tinha compreendido o número do processo enquanto foi relatado. Também no processo 11.227/2004, eu reitero o parecer 18.24/2011 da 4ª PC pela regularidade. Em discussão, não havendo discussão, em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovados. Tem mais algum outro processo que tem impedimento de algum conselheiro? Não, só esse aqui, né? Isso aqui é outra situação. Excelência, sendo assim, eu vou relatar, aproveitando sua presidência, processos de Funcontas, são dois processos em que eu trago alguns processos de aposentadoria, né? Então, pelo meu controle, eu tenho dois processos aqui do Funcontas e alguns de aposentadoria. Aproveitando, relatando o processo 2570 de 2011, aplicação de sanção ao gestor
município de Colônia Leopoldina, exercício financeiro de 2009, pelo não envio em prazo hábil dos contratos firmados com Prêmio Comércio Limitada, EPP, Colipel Feitosa e Amorim Limitada, Oliveira e Farias Comércio e Serviço Limitada, Jan Distribuidora Limitada, Colesan Construção Limitada, LD Lopes Soares e os primeiros termos aditivos com os contratos com Olisan Construção Limitada e Oliveira Farias Comércio e Serviços Limitado, totalizando cerca de 8 infrações aos prazos estabelecidos na Resolução Normativa número 2 de 2003. Salutar esclarecer que o processo tramitou de forma equivocada por diversos gabinetes e até mesmo pelo Ministério Público Especial junto à Corte, que antes mesmo da notificação do interessado, em conformidade com os normativos atinentes à espécie, somente aportou no gabinete do relator natural em 5 de abril de 2018, após mais de 2.600 dias da autuação, da forma da tela extraída, juntada aos autos. O Ministério Público Especial, em despacho, pugnada por se instruir o processo com o fito de atender os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Como já estou, então, cientificado, não apresentou nenhuma justificativa, permanecendo inerte, tendo assim um processo não retornado ao Ministério Público. Desta forma, diante aqui das situações postas, das 8 condutas, ou aqui 8 omissões quanto ao envio da documentação, eu trago o voto aplicando sanção de 800 IPFAL ao gestor, cientificar para que faça o recolhimento 15 dias após o trânsito em julgado, alertar que, assim, não procedendo, o potencial título executivo poderá ser encaminhado para o setor competente à execução, emitir direção do FUNCONTES para o cumprimento das medidas de sua competência, evoluir o presente processo após os dispositivos acima ao gabinete do relator, inclusive para acompanhamento do pagamento da multa, e publicizar a presente decisão. Assim como um outro processo, o de 12.079 de 2012, em que a aplicação de sanção ao secretário-chefe do Gabinete Civil, no exercício financeiro de 2011, pelo não envio do primeiro termo de apostilamento ao contrato 105 de 2008 com a empresa Dourado Empreendimentos Comerciais Limitada, descumprindo os prazos na resolução que rege a matéria. Diante da constatação supracitada, o interessado foi cientificado para, no prazo de 5 dias, apresentar suas manifestações a respeito, em atendimento à dialética prevista constitucionalmente, em ofício de 29 de agosto, recebido em 19 de setembro de 2012. Em sede de manifestação defesa protocolada em 3 de outubro de 2012, do qual decorreu a atuação do processo 15.123 de 2012, anexo a este, o gestor explicara que o intenso trabalho no Gabinete Civil, ao término de 2011, contribuiu para o não envio do documento requestado no prazo hábil, colacionando aos autos
a cópia do ofício, por meio do qual encaminhou o primeiro termo aditivo ao contrato 105 de 2008, firmado com a citada empresa em 10 de janeiro de 2012. Seguindo a tramitação estabelecida, o processo foi o Ministério Público Especial junto a esta Corte, que, através do parecer, posicionou-se pelo não acolhimento da justificativa apresentada pelo gestor por não ter o condão de afastar a motivação do sancionamento, de forma que concluiu pela consequente aplicação da sanção pecuniária. Com base na instrução e nas manifestações a respeito, eu trago, dos documentos aqui constantes dos autos, eu trago sanção de sempre falso ao secretário-chefe da Polícia Civil, esse lance de 2011, em virtude do não encaminhamento no prazo hábil da informação. Cientificar o interessado para o recolhimento deste valor 15 dias após o trânsito em julgado. Assim não acontecendo, encaminhamento do provável título executivo ao órgão competente para sua execução, remessa ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência. E aqui eu gostaria de acrescentar, e queria que o meu voto aqui fosse alterado para que fosse feito o desentranhamento aqui, ou a anexação, claro, deixando cópia nos autos para não perdermos informação do documento enviado, para que percorram os trâmites do tribunal quanto à análise desse ato de gestão. E evoluir o presente processo após os dispositivos acima com este acréscimo, para acrescentar isso, por gentileza, no meu voto, ao gabinete do conselheiro relator para o acompanhamento, pagamento da multa e outras medidas que se fizerem necessárias, publicizando este voto. Como eu me comporto nesses dois processos, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público de Contas. Eu peço licença para inverter a ordem da manifestação em relação à ordem que foi relatado e manifesto inicialmente em relação ao processo 12079-2012. Em relação a esse, eu reitero o parecer da Terceira Procuradoria de Contas no sentido da aplicação da multa, uma vez que a defesa apresentada não foi capaz de afastar a configuração daquele fato gerador. Em relação ao processo 2570-2011, o processo tramitou no Ministério Público de Contas em um momento anterior, havendo uma manifestação no sentido da necessidade de notificar o gestor para exercer o contraditório. E, após isso, sendo relatado que o gestor não apresentou defesa, ele não mais retornou ao Ministério Público de Contas. Então, a manifestação que eu faço nesse momento é com base no que foi relatado pelo conselheiro relator, e eu peço, inclusive, que me corrija se eu tiver entendido de forma equivocada algum ponto. Ao que me parece, a omissão verificada remete ao exercício 2009. Então, considerada a data da omissão e caso não se adote como causa interruptiva da prescrição o ato de provocação do FUNCONTAS, que eu particularmente entendo como um ato inequívoco que importa em apuração do fato e que determinaria a interrupção, mas caso não considerado como interrupção, em 2014 já se teria verificado a prescrição dessa pretensão punitiva do Tribunal de Contas. No caso de se considerar a provocação do FUNCONTAS como um ato inequívoco que importa em apuração do fato, teria havido a interrupção do prazo em 2011 e a prescrição teria vindo a ocorrer em 2016. A manifestação do Ministério Público aconteceu em 2015, então eu não sei precisar em que momento se deu a notificação. Mas, pelo que relatado, como o processo somente chegou ao gabinete do conselheiro relator em 2018, eu acredito que tenha sido em data posteriormente ao exercício 2016.
Então, como eu sei que o conselheiro Anselmo ele não entende pela ocorrência de prescrição, eu sei que essa análise temporal não foi Permita-me feita. só aqui complementar a informação para a senhora. O recebimento foi em 5 de outubro de 2015. Do Da gestor, notificação? a notificação, a certificação dele, tá? Então, aqui nós vamos entrar naquela questão realmente em que a interrupção, ela vai ser a interrupção ou não vai ser determinante para a verificação da ocorrência ou não da prescrição. Eu entendo que o ato do FUNCONTAS de 2011, provocando o início do procedimento, ele é causa interruptiva da prescrição e, com isso, a prescrição somente viria a ocorrer em 2016, mas a notificação se deu ainda em 2015. Então, nesse caso, eu entendo que não houve prescrição e me manifesto pela aplicação de multa. Em discussão, eu gostaria de indagar do conselheiro relator se ele faz a verificação. Eu sei que ele não entende como incabível a prescrição da pretensão punitiva, mas se nos processos de sua relatoria é feita a verificação de prescrição intercorrente, ou se o mesmo entende que também não se aplica a prescrição intercorrente aos processos do Tribunal de Contas. Excelência, eu entendo que ali, já em exercício, o poder potestativo do Tribunal de Contas em exercício, não, nos meus votos eu até falo muito isso, e a não se considerar isso, considerar prazo prescricional, como não existe aquela situação, pelo menos no meu entender específica de lei regulando a situação, que se aplicaria o prescricional do 205 do Código Civil. Mas, voltando ao começo, na questão do poder jurídico do tribunal em exercício, não se aplicaria mais nem a decadência e nem a prescrição. Seria caso de aqui o processo chegar ao seu fim, não teria como analisar a prescrição intercorrente. Abrindo-se o processo, Vossa Excelência entende que pode passar 10 anos parado, sem nenhuma prática de ato processual. Porque aí eu não tenho outra situação, porque se eu fosse adotar a prescrição intercorrente, eu estaria sendo contraditório com aquilo tudo que eu aqui entendo diferenciado de Vossa Excelência. O poder jurídico em exercício. Ainda que a gente considere que a interrupção ela ocorre com a abertura do processo, eu venho entendendo, e ainda não me convenci dessa tese, mas venho entendendo que não é a partir da abertura do processo, por várias razões, entre elas de ordem topológica da normatização que a gente utiliza para fundamentar a aplicação da prescrição aqui junto ao Tribunal de Contas, mas ainda que a gente venha entender que houve a interrupção naquele momento de abertura do processo, eu acho que existe, com exceção de Vossa Excelência, existe um entendimento e um sentimento dessa Corte quanto a necessidade de se aplicar a prescrição intercorrente, principalmente quando o processo ele fica paralisado por mais de 3 anos. Eu indago a Vossa Excelência se em algum desses processos houve a paralisação, a ausência de prática de ato em um período superior a 3 anos. Teria como a gente verificar? Eu teria que verificar aqui o que consta. Voltando aqui, acho que talvez aqui, está tão pequena aqui a tramitação para ler. Aqui fazendo, Excelência, aqui eu vejo, pelo menos naquele espelho de tramitação, que esse processo, em determinado setor, até
questão do encaminhamento do trâmite equivocado, passou 1.522 dias em um único setor. É a única informação assim mais forte que temos aqui. Todos os outros foram prazos, movimentações processuais em menor prazo. Embora até entenda que quando Vossa Excelência fala isso, claro que é só a mera movimentação processual, ela não teria o condão no entendimento de Vossa Excelência, acredito, Não. de afastar, Ela afastaria a para não mim a ser, prescrição intercorrente. a não ser uma movimentação para valer, deveria ser uma avaliação processual efetiva. Não. Efetiva. Então, aqui, do jeito que está aqui, não. Eu acho que a Prevaleceu gente, 1.500 dias no único setor. houve uma confusão. O Ministério Público ele levantou o ato inequívoco como causa de interrupção. Certo. Tá? O ato inequívoco dá... Como causa que eu entendo que não é causa de interrupção, mas ele não tá em debate nesse momento. Aberto o processo ele não pode ficar paralisado por mais de 3 anos. Se nenhum procedimento E aí efetivo, não precisa de a mera exato, não passagem de um precisa lugar para o outro não causa... Despacho. um despacho não causaria Exatamente. A não ser que um despacho que realmente procurasse... Um despacho que tivesse alguma efetividade processual, não o mero encaminhamento de um setor para o outro. Não. Eu acho que a gente são duas ideias que se complementam. Certo. Tá? A do inciso 2 do artigo 2º da Lei Federal, ele fala como um ato inequívoco para interrupção da pretensão punitiva. Da tá? Lei Federal do Poder de Polícia. Do Poder de Polícia, exatamente. E a gente tem também, a relação jurídica estando aberta, ela não pode ficar paralisada por mais de 3 anos. E nesse curso processual, não se exige o ato inequívoco, exige-se apenas a prática de ato. A tramitação do processo e o fato do processo não estar paralisado. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, se esse processo ele ficou paralisado, sem prática de qualquer ato, por mais de 3 anos. No único setor, 1.522 1.500, dias. então, eu acolheria a prescrição intercorrente neste processo, né, no 2.570. Queria fazer uma colocação. Pois não. Como a manifestação ela se deu somente com base no relato do processo, eu não atentei que, mesmo que a gente considere a causa interruptiva em 2011, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse me certificar da data de abertura do procedimento ou da data do processo do memorando FUNCONTAS, na verdade, que seria a data mais efetiva para ambos. Memorando é de 15 de fevereiro e o processo do dia seguinte, 16 de fevereiro de 2011. A notificação ela apenas ocorreu em outubro de 2015, mas nesse intervalo houve despachos e encaminhamentos processuais. Eu, de fato, não tenho como avaliar a ocorrência da prescrição intercorrente nesse período. Mas, como levantado pelo conselheiro Rodrigo, houve uma paralisação prolongada, né, superior a esse... O despacho, na verdade, entende os encaminhamentos via o sistema eletrônico, que não é hoje como é feito com aquele despacho em que, inclusive, dos autos é possível conferir. A gente confere de forma indireta pela tramitação processual apenas, né? Por encaminhamentos, mas que eram válidos à época, né? Não tendo como assim, atestar de forma exata, porque o processo não tramitou pelo Ministério Público de Contas, mas em tendo havido a paralisação por mais de 3 anos, a manifestação do Ministério Público será pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Continua em discussão. Conselheiro Anselmo, com relação ao processo 12.079, a mesma indagação, se ele ficou paralisado por mais de 3 anos, perdão.
Só um minutinho, Excelência. Não, Excelência, não ficou. O prazo máximo que ficou parado foi 176 dias em um único setor, todos os outros em prazos menores. Além daquela minha fala anterior quanto à questão que até entenderia que, se fosse o caso, apenas os despachos que alguma efetividade deveriam contar, mas de fato não. E a segunda indagação, conselheiro, qual seria a data da citação do gestor? A notificação foi de 19 de setembro de 2012. Ok, continua em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Sérgio, como vota? Senhor presidente, pelo que eu percebo aí das discussões e das informações trazidas pelo conselheiro relator, tanto os processos TC 12079-2012 e TC 20.570-2011 ocorreram a prescrição da pretensão punitiva. Portanto, então, nesses dois processos, divirjo do relator e reconheço a prescrição nesses processos. Nos demais, ou foram apenas esses dois, né? Tá. Então, entendo que houve a prescrição nesses dois processos. Ok, eu estou acolhendo a prescrição apenas quanto ao processo 2570/2011, mas quanto ao processo 12079/2012, eu estou acompanhando o relator pela aplicação de multa. Proclamo o resultado. No primeiro processo, 12.079, por maioria de votos, vencido o conselheiro Sérgio, pela aplicação de multa. Quanto ao segundo processo, 2570/2011, acolheu-se a prescrição, ficando vencido o conselheiro relator, e voto divergente inaugurado pelo conselheiro Sérgio, portanto, que deverá receber os autos para elaboração do acórdão vencedor. Isso aqui foi que deu problema. Então, dois aí. Exatamente. Excelência, por derradeiro, vou relatar um processo de aposentadoria 2853 de 2016, que é, na verdade, um processo de transferência para a reserva remunerada do senhor Milton Santana de Magalhães, segundo a documentação constante dos autos e os pareceres todos aqui
em conformidade com que esta transferência ela obedeceu aos parâmetros legais que regiam a matéria, assim trago o voto no sentido de que se registre este ato para os seus efeitos legais, aproveitando o ensejo para cientificar, caso ainda caiba, a Secretaria da Gestão Pública, a Polícia Militar e até o Instituto de Previdência Estadual sobre o teor desta deliberação e, especialmente quanto a este último, essa possibilidade é uma questão polêmica, mas eu acho que ainda cabe falar disso aqui, a possibilidade de eventual compensação previdenciária e também para remessa de guarda da documentação original que guarnece os autos. Como voto nesse processo, senhor presidente? Com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu reitero o parecer dos autos pelo registro. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovado. Excelência, agora vamos fazer aqui uma sanatória. Tem o processo 9337 de 2010, que acredito que eu não poderia impedido. relatá-lo Nesse processo eu hoje, estou impedido. que Vossa Excelência está impedido, e também temos aqui um relatório do conselheiro Alberto Pires. Então, esse processo eu retiro de pauta. Ok. E os últimos dois processos em que Vossa Excelência estaria impedido, teríamos condições de relatar, mas aproveitando o ensejo para retirar de pauta, por exemplo, 304 de 2015, que é um dos quais o senhor está impedido, e o processo 14243 de 2013, meramente para que nós possamos fazer uma conferência de redação nesses processos. Assim, eu, aliás, nem vou retirar de pautas, eu vou adiá-los para a próxima sessão, que é uma coisa simples, é só de terminação da redação. Assim, me resta a pauta. Só para esclarecimento, para fins de esclarecimento, Excelência, Vossa Excelência está adiando o processo 14.243 e o processo 9.337, é isso? Não, Excelência, o 93, eu até poderia fazer esse adiamento aí, acho que caberia a Vossa Excelência talvez convidar um outro conselheiro para compor a Câmara, especialmente para a deliberação a respeito desse processo. Eu não sei dessa possibilidade, então teríamos que talvez combinar isso para proporcionar a deliberação do processo. O 9337 talvez fosse... Posso adiar, se Vossa Excelência vislumbra essa possibilidade para quarta-feira, eu adio também esse processo em vez de retirar de pauta. Ok. Tem o terceiro. São três, então. 9337 de 2010, 304 de 2015 Ok. e 14243 de 2013. Feito o registro, Excelência. Excelência, me restam então aqueles dois processos que vocês têm pedido. Vou transmitir a presidência a Vossa Perfeito. Excelência. Mas como já fez a leitura antes, mas aqui vou só reforçar o processo 10.990 de 2004, um contrato 56 de 2004 no valor de R$ 59.000, é uma contratação de consultoria em serviços técnicos especializados para elaboração de estudos, projeto básico de intervenção do programa Mobilidade Urbana, valor R$ 59.000, entre o município de Arapiraca e a empresa A4 Arquitetura e Construção Limitada. Toda a tramitação escorreita, com base nas manifestações dispostas lançadas nos autos e a documentação dele constante,
trago o voto para que julguemos regular este ato de gestão, procedendo-se ao respectivo registro à anotação. Assim como o processo 17346 de 2003, que é um contrato 63 de 2003 e o contrato 64 de 2003, um objeto de aquisição de alimentícios destinados à programação ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o primeiro no valor de 78.400, o segundo no valor de 570.000, com as empresas, respectivamente, Maria Arlenil de Nascimento Costa e Cia Limitada e Empresa Mercantil Costa Limitada, como contratante em ambos os municípios de Arapiraca. Tendo em vista as manifestações constantes dos autos e a documentação neles lançadas, eu trago também voto no sentido que julguemos regular esses atos de gestão, registrando-se, anotando-se cada um deles. É como voto no seguinte processo, presidente. Desculpa, excelência, como voto, excelência, com a palavra do Ministério Público. Obrigado. Em ambos os processos, a manifestação do Ministério Público pela regularidade dos procedimentos e das avanças. Em discussão e votação, um voto do conselheiro Sérgio Maciel, Acompanho Vossa Excelência, senhor. um voto do conselheiro Alberto Pires. Para Vossa Excelência, senhor presidente. Então, aprovados, excelência, com a presidência. A palavra retorna ao conselheiro Anselmo para relatar. Sem mais processo para a pauta de hoje, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Sérgio para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, tenho a relatar processos que tratam de aplicação de multa, processos oriundos do Funcontas, em razão de descumprimento da instrução normativa número 002/2010. O primeiro deles é o processo 3.710 de 2018, do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Branquinha. O responsável é Breno de Freitas Cavalcante. Refere-se à sexta remessa do ano 2017. Processo 3.784 de 2017, da Prefeitura Municipal de Anadia. O responsável é o senhor Paulo Henrique Santos Damaso e refere-se à sétima remessa do ano 2014. Processo 6.625 de 2017, do Fundo de Aposentadoria e Pensões do município de Campo Alegre. O responsável é Jéssica Cleide da Costa e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 3.985/2015, do Fundo Municipal de Assistência Social de Tanque d'Arca. O responsável é Anderson da Silva Bonfim e refere-se à sexta remessa do ano 2014. Processo 7.414/2018, do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Branquinha. O responsável Breno de Freitas Cavalcante e refere-se à primeira remessa do ano 2018. Processo 7.415/2018, do Fundo Municipal de Previdência própria do município de Murici. O responsável Pedro Jorge Soares e refere-se à primeira remessa do ano 2018. Todos os processos ora relatados noticiam o não envio no prazo regulamentar a esta Corte de Contas das remessas do SICAP, correspondente às obrigações estabelecidas na Instrução Normativa número 002/2010.
Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofícios, conforme observado nos avisos de recebimento juntados aos autos, para que, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos ali descritos. Verificou-se que os processos não foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Corte de Contas e que o responsável não apresentou justificativa de defesa ou razões de justificativa para a falta cometida. Em razão disso, eu voto pela aplicação de multa de 100 UPFAUs aos responsáveis dos referidos processos, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º, da Lei 5.604 de 94, nossa lei orgânica, e em razão do descumprimento do prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010. Cientificar também os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este Tribunal de Contas a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350 de 2003, e alertá-los de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604 de 94 e artigos 157 e 205 da Resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno. Cientificar também a direção do FUNCONTAS para cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201, caput do regimento interno. É comum voto em todos os processos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Os processos não tramitaram pelo Ministério Público de Contas, uma vez que não tiveram defesa apresentada pelos gestores. Então, a manifestação é pela aplicação de multa, uma vez que não foi trazido nenhum fato capaz de desconfigurar o fato gerador, prevalecendo a constatação objetiva da omissão. Em discussão e votação, conselheira Selma. Pelo sancionamento, senhor presidente. Também pelo sancionamento, aprovados. Senhor presidente, passo agora a relatar o processo número 8.315/2018. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, protocolada nesta Corte de Contas em 21 de junho de 2018, noticiando descumprimento do dever constitucional e legal de transparência da gestão fiscal pública pelo município de União dos Palmares.